Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nossa aula de hoje com a disciplina de Filosofia. Hoje iremos realizar as atividades do livro didático na página 14 e 15. Na aula de hoje nós iremos falar sobre opiniões diferentes. Todos nós temos uma opinião que diverge de outras pessoas, que são opiniões diferentes. Cada um de nós temos o nosso ponto de vista. Então, para isso, nós defendemos o nosso ponto de vista, argumentamos e buscamos motivo para defender o que nós pensamos, o modo como nós pensamos. Então, cada um tem a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de ver o mundo, e cabe a cada um de nós respeitar a opinião das pessoas, aquelas opiniões que são contrárias e divergentes das nossas opiniões, certo? Dessa forma, vale a pena nós refletirmos sobre as nossas opiniões e também sobre as opiniões de outras pessoas, porque não quer dizer que nós estamos sempre correto ou que a outra pessoa está sempre correta. As opiniões, elas estão mudando constantemente. Isso quer dizer que nós podemos pensar de uma forma hoje, na verdade, e amanhã pensarmos diferente. Então, segundo a filosofia, não temos assim uma opinião que é 100% correta ou 100% errada. Depende da maneira como aquela pessoa vê tal assunto ou tal questão. Como a pessoa vê o mundo. Qual que é a percepção de cada pessoa, correto? Na aula de hoje nós iremos conhecer duas obras do artista, o pintor, Marc Chagall. Ele era um artista russo, ele fazia pinturas, também ele utilizava suas obras com cerâmica, escultura, gostava de utilizar as cores primárias. E em suas obras ele sempre retratava fantasia, o que nós imaginamos em sonho, misturado com a realidade. Então, na aula de hoje nós iremos conhecer duas obras dele e vou colocar para vocês outras obras desse grande artista. Veja a seguir. Peguem o livro de vocês, acompanhem comigo a leitura. Opiniões diferentes. Você já deve ter notado que cada pessoa tem opiniões próprias, ou seja, um modo individual de pensar sobre aquilo que percebe. Assim como os gostos, as opiniões das pessoas podem ser semelhantes ou diferentes. Por isso, é importante pensar e conversar sobre as diversas opiniões. Nós iremos conversar e pensar sobre diversas opiniões através das atividades a seguir. Antes de iniciarmos as atividades, vamos observar aqui uma obra do artista Marc Chagall chamada O Violinista Azul. Nesta obra nós podemos observar vários elementos interessantes. Nós podemos ver que um violinista é um rapaz, que está sentado em um banquinho e ele está aparentemente flutuando, porque ele está acima das casas, das construções. Então nós podemos observar que alguns pássaros que estão com ele. Temos aqui ao lado uma flor, flores, e também uma lua. Então, nós podemos observar que se trata do período da noite. Observe o céu. O céu foi pintado pelo artista de azul, um azul escuro.
Agora vamos observar quais são os aspectos que não condiz com a nossa realidade. Então nós podemos ver aqui um violinista flutuando. A partir dessa imagem, desse aspecto que ele está flutuando entre as casas, acima das casas, né? Então nós podemos perceber que o artista retrata essa obra de arte através da poesia. Ele usou o lúdico, né? A imaginação. Ele retratou o que nós podemos vivenciar em um sonho ou através da imaginação. Aqui na atividade A, nós vamos observar e responder. Qual a sua opinião sobre a obra O Violinista Azul? Então, qual é a sua opinião? O que você achou dessa obra? Letra B. Se você fosse o pintor dessa obra, de que cor você pintaria o céu e por quê? Eu pintaria de amarelo. Então, você tem que ter a justificativa para você pintar o céu de amarelo, se você fosse o artista dessa obra, certo? Aqui na página 15 nós temos uma outra obra do artista Marc Chagall, chamada Um Campo de Trigo em uma Tarde de Verão. Quais são os elementos que nós podemos observar nessa obra? Nós vemos aqui o que seria a plantação de trigo, como o próprio nome da obra diz. Ao lado, nós podemos ver aqui uma pessoa com um barquinho que está remando, né? E aqui nós podemos ver um sol, ou seria dois sóis. O que vocês acham? Nós temos aqui um sol e o que parece ser outro sol aqui. Nós temos também aqui um instrumento, uma ferramenta que é utilizada para a colheita de trigo e de outros alimentos, como o arroz. É uma técnica bastante antiga. Então, quais são os elementos que nós podemos observar? Nós temos aqui um galho de árvore, só que ele está como se tivesse sido jogado ou arrancado e lançado aqui no rio. Então, vamos observar com atenção quais são os elementos dessa obra de arte. Continuando aqui as atividades, nós temos aqui duas questões para vocês realizarem. Nós temos aqui a atividade C e a atividade D. Após observarem aqui a obra de arte de Marc Chagall, Um Campo de Trigo em uma Tarde de Verão, vocês irão responder essas duas questões. Letra C. Qual é a sua opinião sobre a obra Um Campo de Trigo em uma Tarde de Verão? O que vocês acharam dessa obra? Pode colocar aí a opinião de vocês, pessoal, tá? Então, observe e registre qual é a sua opinião. Letra D. Se você fosse o pintor dessa obra, de que cor você pintaria o céu e por quê? Então, aqui você vai justificar a sua escolha, a sua cor que você escolheu. Se você escolheu a cor azul, então você deve justificar o porquê que você escolheria a cor azul para pintar o céu, ok? Aqui na atividade 2, nós iremos falar na próxima aula sobre ela. Ela está aqui na página 15, mas ela é o início da atividade da página 16. Então, nós iremos falar sobre ela na próxima aula, certo? Essas são as atividades de hoje. Espero vocês na nossa sala virtual, onde iremos falar um pouco mais sobre opiniões diferentes. Nós iremos falar um pouco mais também sobre esse artista e sobre essas duas obras que observamos hoje. Até a próxima aula.